Olá, pessoal! Bom, antes de mais nada, quero começar esse vídeo agradecendo a todos que estão me acompanhando. A gente já tem aí uma trajetória de quase 2 meses com o canal ativo e tenho aí recebido bons feedbacks e algumas sugestões de continuidade de vídeo. Um dos vídeos que teve o maior número de visualizações até agora foi um vídeo que eu fiz sobre desemprego há algumas semanas atrás, em que eu dava algumas dicas sobre como lidar de maneira mais positiva com essa situação que nem sempre a gente controla, né? O que aprender dessa situação. E aí, daí surgiu o pedido de que eu fizesse alguns outros vídeos sobre desemprego, focando em algumas dicas específicas sobre como aumentar a chance de sair dessa situação. Então, atendendo a essa solicitação, eu vou dar algumas orientações para vocês e vou começar especificamente falando de currículo, né? O currículo, ele é o documento que vai lhe apresentar para uma organização, para um grupo de profissionais que não necessariamente conhece você. Então é importante que o currículo seja pequeno, ou seja, resumido, e aí você tem que aprender a colocar no currículo exatamente as informações que vão chamar a atenção daquele recrutador, daquela organização, para a vaga que ele tem em aberto. Por isso, é interessante que você revise o seu currículo sempre que você for mandar ele para alguma vaga em específico. Então, se indica lá que você precisa ter um conhecimento específico, por exemplo, de incentivos fiscais, de conciliação contábil, e você de fato tem essa experiência, faça o seu currículo focando exatamente nessas experiências, nos resultados que você já agregou, considerando esse tipo de conhecimento e essa competência que você precisa ter. E aí nas informações gerais sobre nome, telefone, é importante que você apresente contatos que de fato sejam seus, de fato o recrutador vai conseguir falar com você se ele ligar para você através daquele número, porque às vezes acontece de você colocar alguns números e aí você não atende e pode estar perdendo uma oportunidade. E algumas informações podem ser suprimidas. Por exemplo, idade é uma informação que você não precisa colocar no currículo, tá? Por quê? Porque sim, às vezes existem recrutadores que quando olham uma determinada idade, eles podem evitar, né, chamar aquele profissional em função da idade e aí nem chegam a conhecer. Aí você pode dizer, Bélia, mas isso não é preconceito? Sim, isso é preconceito, sim, isso não é permitido. Mas num processo em que a gente tem um monte de gente que está disponível no mercado, é muito importante que você saiba que é melhor você suprimir essa informação e na hora da entrevista, quando o entrevistador já estiver perto de você, lhe conhecendo, obviamente, se ele perguntar a sua idade, você vai responder. Mas ali ele já lhe conhece, você já vai poder estar mostrando qual é o nível de energia que você tem, a sua capacidade de aprendizado, os seus resultados e etc. Então, de verdade, idade é uma informação que pode ser suprimida. Outra informação que pode ser suprimida é a informação relacionada a endereço. Por que eu digo isso? Porque se não for um requisito da posição morar próximo àquele local e etc., ao local da vaga, é uma informação que só vai estar ocupando espaço, não vai agregar valor. Na entrevista também, se essa for uma informação relevante e se você for chamado para uma entrevista, vão lhe perguntar a respeito do seu endereço e aí você vai poder responder. E aí a gente parte para uma outra questão que sempre gera dúvida, que é relacionada aos objetivos. Objetivo. O que eu devo colocar no meu objetivo no currículo se eu tiver esse item no meu currículo? Você deve colocar qual é o seu cargo pretendido, tá? Algumas pessoas optam por colocar uns textos assim um pouco grandes, falando que eu desejo assumir uma posição nesta conceituada empresa, gerando resultados. Esses textos de verdade não fazem muita diferença, porque o profissional que faz uma pré-seleção do seu currículo, ele quer olhar o quê? Se o seu perfil profissional atende à necessidade da empresa. Então, faça o documento pensando nisso, facilitando a visualização do recrutador a respeito do seu perfil profissional, fazendo com que seu currículo seja amigável para que ele seja observado como um currículo que vai agregar valor e um profissional que vale a pena chamar para conhecer pessoalmente, tá? Depois a gente tem algumas pessoas que também colocam um resumo profissional. Nesse resumo, você vai colocar o quê? Como se fosse uma chamada de um anúncio de quem é você. Então, qual a sua graduação, formado em economia, com mais de 5 anos de experiência na área X, Y, Z, tendo gerado resultados nos indicadores ABC e com cursos de especialização em tal. É como se fosse fazer um resuminho, que é o que pode vir a chamar a atenção do recrutador para observar no detalhe realmente qual é a sua formação e realmente qual é a sua experiência profissional. Aí a gente tem a parte da experiência profissional. Na experiência profissional, você vai colocar o seu cargo, a empresa que você trabalhou, o período em que você trabalhou lá, e é interessante colocar um item de principais responsabilidades e resultados obtidos. Também um parágrafo ou
pontos assim, né, de marcação, indicando as tuas principais responsabilidades. Por quê? Nem sempre eu dizer que eu fui analista de recursos humanos vai ter o mesmo significado que teria em uma organização que é a organização para a qual eu estou me candidatando. Então, gente, quando eu indico lá as responsabilidades, eu já posso fazer uma conexão com o anúncio da vaga que eu estou apresentando. É uma dica interessante. E aí a gente tem a parte, depois que eu listo lá as 3 últimas experiências profissionais, mais do que isso também não é necessário, acaba sendo percebido como uma encheção de linguiça, é importante falar isso. E aí a gente entra na experiência, na escolaridade. Escolaridade você vai colocar também qual é a sua graduação, qual é a sua pós-graduação, ou qual é o ensino médio, ou qual foi o ensino técnico que você fez, colocando a formação, né, qual foi o título que você recebeu, qual é a data em que você se formou e qual é a instituição, tá? E aí, por fim, você vai colocar um campo de cursos ou de outros conhecimentos em que você pode mencionar se você tem algum idioma, qual é o nível do seu idioma. De verdade, cuidado com isso, né? Muita gente coloca, por exemplo, inglês intermediário e não sabe, de fato, falar inglês. O inglês intermediário é o inglês que a pessoa já consegue se comunicar, tá? Então, cuidado com essa informação, porque isso vai ser checado de qualquer maneira. E aí, se uma vaga pede o inglês como mandatório, por exemplo, como um requisito mandatório, não adianta nada a gente apresentar o currículo quando, na verdade, não vai ter aquele perfil, a não ser que haja um espaço lá para o desejável, tá bom? Isso, de verdade, acaba só gerando frustração, porque você não está preparado para aquela posição, então é importante sinalizar. Então, o que eu recomendo, né? Até porque esse vídeo está ficando muito longo. Façam uma revisão do currículo de vocês, deem uma lida e observem. Será que uma pessoa que não me conhece, que não tem nenhum tipo de vínculo afetivo comigo, lendo o meu currículo, ela vai se interessar por mim? Ela vai se interessar por me conhecer? Provavelmente, se você estiver tornando o seu currículo atraente, isso vai chamar a atenção também de um recrutador, tá bom? Então, dúvidas mais específicas, por favor, compartilhem e espero que tenha ajudado de alguma maneira. Obrigada!